Olá galera, tudo jóia? 100% mil por hora? Então tá bom, para não perder o costume, né? Bom dia oficialmente falando. Mais uma vez estamos aqui nesse momento tenso, né? Dessa vez resolvi vir aqui para a porta da escola para poder gravar essa videoaula para vocês. Enfim, para a gente tentar manter essa proximidade aí, tá bom? Esse é o vídeo de número 3, de um total de 3 vídeos, né, que estamos falando aqui sobre a América Inglesa. Vamos recordar aqui, ó, no primeiro vídeo, comentei com vocês sobre os motivos que fizeram com que a América Inglesa demorasse um pouquinho mais a participar dessa história das grandes navegações. Falamos ali sobre a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Rosas, que foram esses dois motivos. Aqui está, em algum lugar aqui da tela, vai aparecer o link para você assistir essa aula, caso você não tenha assistido. Ainda nessa primeira aula, nós falamos sobre a atividade dos corsários, que eram os piratas que faziam, né, pirataria, mas autorizados pela coroa. E foi isso que nós falamos lá na primeira aula. No segundo vídeo, nós falamos sobre o início do processo colonial propriamente dito, né? O início da América Inglesa e do interesse desses ingleses em fundar colônias de fato aqui na América do Norte. E falamos lá sobre o Pacto de Mayflower e esses carinhas que chegaram à América e que agora estão povoando essa América Inglesa. Agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre as colônias que se formaram, as famosas 13 colônias que se formaram na América Inglesa. E nós vamos falar sobre as características dessas colônias. Você está vendo aí na tela, né, as 13 colônias. Essas 13 colônias se formaram diante desse cenário que eu acabei de explicar para vocês. E a história acabou por dividir essas 13 colônias em 3 núcleos. Nós temos as colônias do norte, as do centro e as do sul. E aí nós vamos falar sobre as características de cada uma delas. Começando com as características das colônias do norte. Acompanhe aí na tela, ó. Vem cá a telinha. Colônias do norte, pronto, chegou aí, ó. As colônias do norte. Quais são as características dessas colônias do norte? No vídeo de número 2, nós comentamos sobre o navio Mayflower. Contei para vocês que esse navio, vieram muitas famílias da Inglaterra para cá, gente de todo tipo, né? Gente de todos os níveis sociais, e dentre esses carinhas existiam os chamados puritanos, que vieram para a América Inglesa para fugir das perseguições religiosas. E aí esses puritanos, senhores, eles vão se instalar principalmente lá nas colônias do norte. Eles não queriam ir para o norte, eles queriam ir para a região da Virgínia, mas só que os caras acabaram, o navio acabou se desviando e tal, e eles foram parar lá no norte. E lá no norte, esses caras vão fundar a Nova Inglaterra. E quais são as características dessas colônias do norte, dessa Nova Inglaterra? Primeiro ponto, o clima ali era um clima de inverno muito parecido com o inverno europeu, coisa que não acontecia no sul. Sempre comparando o norte com o sul, que fica um pouco mais fácil da gente entender. A economia dessa América do Norte, ela se caracteriza por pequenas propriedades rurais, que se você compara lá com o norte, com o sul, é justamente o contrário. Lá no sul você vai ter os grandes latifúndios, aqui você vai ter pequenas propriedades rurais. Essas pequenas propriedades rurais, ela vai se dedicar à policultura. Fica mais fácil você entender a policultura quando você compara com a monocultura, que é o que vai acontecer no sul. Monocultura significa a produção de um único artigo, que no caso do sul vai se destacar o algodão. Como no norte nós temos a policultura, então nós vamos ter uma agricultura diversificada. Além da agricultura diversificada, esses caras do norte vão se dedicar à manufatura. O que é a manufatura? A manufatura é uma produção em série, uma produção de bens em série, mas está presente a questão do trabalho manual. Nós não temos aí a presença das máquinas. É como se fosse uma fábrica, porque você está fabricando algo em larga escala. Claro que não é tanto quanto as fábricas conseguem produzir, mas você está produzindo algo padronizado em uma quantidade considerável, só que sem as máquinas ou com o uso muito restrito dessas máquinas. É a presença da mão de obra quase que artesanal ali, certo?
na fabricação desses produtos. E lá nas colônias do norte, então, vai se desenvolver essa manufatura. Diante de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, prestem atenção. Lá nas colônias do norte, então, vai rolar um comércio. Esses caras produzem para o mercado interno, eles trocam mercadorias entre si e isso gera um comércio. Todas essas características que eu mencionei com vocês, senhores, os historiadores batizaram essas colônias do norte como sendo, então, colônias de povoamento. Por que colônia de povoamento? Porque percebe-se nessas colônias do norte a ausência ou a menor interferência da metrópole na vida dessa colônia. A metrópole não interfere tanto. O pacto colonial não está tão presente. É por isso que esses caras, esses historiadores, batizaram então as colônias do norte de colônias de povoamento. Alguns historiadores não gostam desse termo, mas outros vão utilizar. Uma outra característica interessante dessas colônias do norte se diz respeito à questão do governo, da forma de governo. No vídeo 2, lá no navio Mayflower, eu comentei com vocês que rolou um pacto, o Pacto de Mayflower. E esse pacto dizia que todos os homens tinham liberdade de escolha e liberdade religiosa. Esse pacto vai se refletir no governo dessas colônias do norte. Esses caras vão escolher os seus próprios governantes, o self-government. Esses caras escolhem os seus representantes. E isso deixa claro, então, a ideia de que a metrópole não interfere tanto na vida da colônia. Quando a gente compara isso com o sul, é completamente diferente. Lá no sul, você vai ter o líder, o governante, sendo escolhido pela metrópole. Vamos então às colônias do sul, as características lá das colônias do sul. Agora fica bem mais tranquilo, porque, como eu falei, é o contrário, praticamente o contrário do que aconteceu lá nas colônias do norte. Se nas colônias do norte nós temos pequenas propriedades rurais, aqui nós teremos os latifúndios, grandes propriedades de terra nas mãos de uma única pessoa. Se lá no norte nós temos a policultura, aqui nós temos a monocultura. O carinha vai se dedicar ao cultivo de um único produto, principalmente o algodão, que mais tarde esse algodão vai ter relação direta com a questão da Revolução Industrial, mas isso é assunto para uma outra aula. Aqui, então, nas colônias do sul, na América Inglesa, nas colônias do sul, vai rolar uma forma de agricultura que entrou para a história sendo batizada de plantation. Essa forma de se fazer agricultura, ela está presente na América Inglesa, na América Espanhola e na América Portuguesa. E quais são as características desse sistema de trabalho? Duas eu já comentei, que é o latifúndio e a monocultura. Quais são as outras duas características? A terceira característica, a presença marcante do trabalho escravo, que no caso da América Inglesa é o trabalho escravo africano. Na América Espanhola você vai ter o trabalho indígena, na América Portuguesa você vai ter o trabalho a escravização dos índios e também do negro africano, mas na América Inglesa vai predominar principalmente a escravidão do negro africano, lá nas colônias do sul. Então essa é a terceira característica, a questão da mão de obra escrava. Quarta característica desse sistema de agricultura é que tudo que é produzido, ou grande parte do que é produzido, visa o mercado externo, que no caso é a metrópole. Diante disso tudo que eu falei para vocês, fica claro que a interferência da metrópole na vida da colônia é mais presente, é mais intensa. É por isso que essas colônias do sul, então, são batizadas de colônias de exploração, enquanto as do norte são chamadas de colônia de povoamento, porque estão livres da interferência. As colônias do sul são chamadas de colônia de exploração, porque a presença da metrópole ela é mais vista, é mais palpável. Inclusive, reforço, já disse anteriormente, o sistema de governo no sul, quem governa esse carinha é indicado pela metrópole. Diante desse cenário que eu falei para vocês, as colônias do sul, então, serão marcadas pela desigualdade política e econômica. Nós vamos ter ali os grandes proprietários de terras, os proprietários de escravos e, de outro lado, nós teremos os escravos. E isso vai gerar, então, uma grande desigualdade social, econômica e política.
E a situação desses escravos, senhores, na colônia do Sul, não é uma situação nada fácil. Para exemplificar a situação desses escravos, principalmente nas colônias do Sul, eu vou utilizar com vocês aqui um filme chamado 12 anos de escravidão. É interessante você perceber o seguinte, 12 anos de escravidão acontece lá no ano de 1841. Nós estamos falando do século XIX, nós estamos falando de um período anterior, estamos falando ali do século XVII, século XVIII. Então, os 12 anos de escravidão não se passa necessariamente nesse momento histórico que eu estou contando aqui para vocês, mas é uma herança desse início da história, tá ok? Por isso que eu utilizo esse filme aqui, 12 anos de escravidão. Qual que é a história desse filme, 12 anos de escravidão? Acompanha aí na tela, Solomon era um homem de família, pai de 2 crianças, bem casado, tinha talento também para a música, era um bom violinista. Ao ser convidado para uma apresentação em uma outra cidade, foi vítima de um legítimo Boa Noite Cinderela. Foi sequestrado e vendido como escravo. Se no norte, onde vivia, o negro Solomon era livre, ao ser mandado para o sul, ele foi escravizado, perdeu seus direitos e dignidade. Essa é a história do filme 12 anos de escravidão. Para você ficar com vontade de assistir, vou mostrar o trailer aqui para você. Mas lembrando, a classificação indicativa desse filme é 14 anos. Se você tem menos de 14 anos, então não assista, tá bom? Agora, se você tem mais de 14 e gostou da ideia, vou te mostrar o trailer do filme. Acompanha aí, na tela. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York, Be good for your mother. until the day I was deceived, To Solomon. kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Went down to the river Jordan. And that servant That don't obey his Lord. shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it is fact. Man does how he pleases with his property. You come here. I said come here! Days ago, I was with my family, in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. Solar rising Well, I don't want to survive. for the year when I want to live. I thought you knowed something. I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction. Master brought you here to work. Any more, I'll earn you 100 lashes. I know what it like to be the object of Master's lash. In his own time, good Lord will manage them all. I will survive. I will not fall into despair. I will keep myself hardy till freedom is opportune. I was a free man. I'm not a slave. Esse foi o trailer do filme 12 anos de escravidão. Para quem gosta de cinema, é bem interessante. É tenso, né? Mas para quem gosta de cinema, é bem interessante. Bom, utilizamos o filme 12 anos de escravidão para falar sobre a situação do negro nas colônias do Sul. Voltamos, então, às colônias do Sul. Nas colônias do Sul existiam algumas restrições em relação aos direitos dos escravos. Quais eram essas restrições? Primeiro, todo filho de mãe negra necessariamente seria escravo. Segunda, se um escravo morresse por maus tratos, o seu dono não seria castigado, não seria considerado culpado. Por essa segunda característica, fica evidente que o negro não era tratado como um ser humano, né? Que o escravo não era tratado como um ser humano. Ele era propriedade do seu senhor e o seu senhor fazia com ele aquilo que desejasse, certo?
Em tempo, falei que a vida do escravo era uma vida complicada. E lá na América do Norte, nas colônias do Sul, a vida o escravo era principalmente um negro que veio da África. Então a situação do negro africano nas colônias do Sul era extremamente tensa. Mas esses negros, eles também não aceitaram essa dominação pura e simplesmente, não abaixaram a cabeça. Alguns negros, alguns escravos, eles se rebelavam contra esse domínio. Como que a gente pode exemplificar essa revolta dos negros contra o domínio dos colonos? Muitas vezes os escravos matavam colonos, outras vezes esses escravos tentavam fugir das fazendas, outras vezes esses escravos dentro da própria fazenda criavam motins, revoltas contra os colonos. Nem sempre acabava bem, né? Aliás, na maioria das vezes, o cara que criava tudo isso acabava se dando mal. Mas quero ilustrar para vocês que o negro africano não abaixou a cabeça e simplesmente se submeteu ao domínio do colono. Existiu resistência. Aproveito o momento para dizer que a escravidão nos Estados Unidos vai ser considerada ilegal só no ano de 1863. O filme que nós estamos falando acontece lá, que eu mencionei aqui com vocês, se passou lá no ano de 1841. Então a escravidão ainda era legalizada. Mas mesmo depois do fim da escravidão ser considerada ilegal, a situação do negro, principalmente no Sul, ainda não se tornou fácil. Várias leis locais limitavam os direitos desses negros, de frequentarem ambientes públicos, várias limitações de direitos. E é por isso que essa luta, então, pela igualdade de direitos, continuou e continua, porque para muitos ainda existe essa desigualdade de tratamento entre brancos e negros e a luta não pode parar por conta disso. Continuando então, senhores, agora vamos falar aqui sobre as características das colônias do centro. As colônias do centro, muitos livros didáticos associam essas colônias do centro às colônias do norte. Então, você soma aí na sua cabeça aí, aquelas características que eu falei sobre as colônias do norte, você soma aquelas características, mais essas características que eu vou mencionar aqui com você sobre as colônias do centro. As colônias do centro são marcadas pela pluralidade cultural. Existem diversas línguas, diversas religiões, então essa é a principal característica das colônias do centro, a diversidade cultural. Quando se trata da economia, o que eu acabei de falar para vocês, faça a união das características da colônia do norte com essas características da colônia do centro, e aí você então vai ter as colônias do centro-norte, norte-centro. E essas são as características dessas colônias. O último ponto que eu preciso mencionar com vocês aqui é sobre a questão do comércio triangular. O comércio triangular é algo que os vestibulares gostam muito de cobrar e para você entender o comércio triangular nós temos que voltar às colônias do norte. Lembre-se que eu comentei com vocês que as colônias do norte elas tinham um comércio dinâmico e esse comércio dinâmico está relacionado com o comércio triangular. E esse comércio dinâmico vai gerar riquezas. Esse comércio dinâmico vai gerar independência das colônias do centro-norte com relação à metrópole. E essa independência, senhores, só foi possível porque a metrópole não interferia diretamente na vida dessas colônias. Isso é chamado de negligência salutar. A história batizou essa negligência da metrópole em relação principalmente às colônias do norte de negligência salutar. A metrópole não interferia tanto na vida dessas colônias. E quando vai tentar impor a sua vontade, isso não vai funcionar. E aí vai gerar o processo de independência, que é o que nós vamos ver também em aulas futuras. Mas voltando ao nosso comércio triangular, ele acontece então lá no norte, a Nova Inglaterra. Essa Nova Inglaterra vai até as Antilhas levar os seus produtos. E das Antilhas, eles levam de volta para casa açúcar e melaço. Com esse açúcar e esse melaço, esses caras produzem o rum, bebida. E esse rum é muito apreciado na costa oeste africana. Eles levam esse rum, então, para a África. E lá na África, eles vão trocar esse rum por escravos. E vão levar esses escravos para as Antilhas. E as Antilhas, por sua vez, vão fornecer esses escravos para as colônias do Sul. Esse, então, é o comércio triangular.
E esse comércio triangular gera muita riqueza, gera muita grana. E é isso que vai facilitar a autonomia das colônias do norte. Essas colônias do norte, elas serão ricas e, consequentemente, cada vez mais autônomas. Uma coisa interessante a mencionar aqui, ó, sobre o comércio triangular. Esse comércio triangular, você está vendo aí na tela, senhores, ele é um triângulozinho, certo? Mas só que isso é na história. Na vida real, o comércio não se dava necessariamente somente dessa forma. Ele não era tão bem desenhadinho, mas mesmo assim foi batizado de comércio triangular. Eu estou fazendo essa ressalva porque muitas vezes a metrópole acabava entrando aí nesse triângulo. Muitas vezes as colônias do norte faziam comércio diretamente com a própria metrópole, como por exemplo os navios. As colônias do norte fabricavam navios e muitas vezes esses navios eram vendidos para a metrópole. Então o triângulo não necessariamente se resume a isso que você está vendo na tela, mas as características principais desse comércio triangular é essa que eu mencionei aqui com vocês, tá bom? Senhores, então, para finalizar, para vocês divertirem aí em casa, fica aí essa atividade, tá bom? Aperte o pause, leia a atividade com calma, realize, execute ela aí no seu caderno e é isso. Sobre as características das colônias do norte, do centro e do sul, o comércio triangular, era isso que eu queria comentar com vocês. Continuem os estudos em casa, né? Firme e forte. Não se esqueça de fazer atividade. Pegue o seu livro didático, vai lá no capítulo 1, dê uma lida. Lá no capítulo 1 fala sobre a América Espanhola e a América Inglesa. Aprofunde aí os seus conhecimentos, tá bom? E no mais, se precisarem de mim, estou à disposição. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu. Fui!